As manifestações em 2013 e o impeachment da presidente Dilma Rousseff abriram a tampa da democracia no Brasil e permitiram aflorar sentimentos que andavam um pouco reclusos, diz a antropóloga Lilia Moritz-Flores. Para ela, até então o brasileiro zelava por uma imagem de muito receptivo, muito aberto que servia de verniz para uma intolerância e um autoritarismo que ficavam escondidos e que estavam enraizados na própria história do país, a característica mais marcante do homem cordial descrito em 1936 pelo historiador Sérgio Buarque de Holanda. O conceito, que dá nome ao capítulo mais célebre do livro Raízes do Brasil, foi muitas vezes mal interpretado como um elogio quando queria expor, na verdade, uma representação do que queríamos ser, explica a historiadora. A cordialidade que se manifesta, por exemplo, no uso de diminutivos ou na informalidade que marca a nossa cultura seria o expediente usado para misturar as relações públicas e privadas e guardar uma proximidade que, na verdade, disfarça as distâncias sociais. Algo que evita as hierarquias para, no silêncio, reafirmá-las. Com a crise, a recessão, o impeachment, acho que nós avalizamos pessoas que não tinham a coragem de dizer coisas do tipo: eu sou contra negro mesmo, acho que lugar de mulher é no fogão, acho que os trans são uma vergonha, diz ela. Uma mudança que transformou a percepção que o mundo tinha sobre o país, diz a historiadora, que dá aulas na Universidade de São Paulo, USP, e na Universidade Americana de Princeton. No recém-lançado sobre o autoritarismo brasileiro, Companhia das Letras, escrito entre outubro de 2018 e março deste ano, ela traça um longo histórico da violência, da corrupção, das desigualdades sociais, da intolerância e das questões de raça e gênero no país para discutir o momento atual, que caracteriza como uma guinada conservadora e reacionária. Por mais que o livro tenha endereço certo, acho que de nada adianta apontar só para o Bolsonaro, senão eu também faria o jogo do personalismo que eu quero evitar. O livro é uma tentativa de abrir mão dos rigores da academia para buscar um público maior e debater temas atuais, à semelhança de autores americanos como Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, ambos da Universidade Harvard, e autores de Como as Democracias Morrem, e Timothy Snyder, da Universidade Yale, que escreveu A Tirania e na Contramão da Liberdade, a guinada autoritária nas democracias contemporâneas. Lili Owars, o primeiro eleito nas urnas e o primeiro que usa as redes sociais, isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais sério com o Bolsonaro. Fazer esse jogo do tipo ele só ganhou porque ele também ganhou. Mas dizer que só ganhou, por causa do PT, é minimizar um fenômeno que eu tento mostrar no livro, que é de mais longo curso. Diferentes, mas governos, sobretudo os populistas autoritários mais à direita, que têm uma fórmula muito comum: esse repúdio à imprensa. Você deve estar sentindo isso, essa desautorização do discurso das minorias, essa tremenda desautorização do discurso da academia, o uso muito inteligente das redes. A do Brasil é essa que eu tentei tratar nesse livro: o fato de ter sido o último país a abolir a escravidão, de ter recebido quase metade dos africanos e africanas que saíram compulsoriamente de seu continente, de ter sido uma colônia de exploração, administrada por meio de mandonismos localizados, um país tremendamente violento, muito corrupto. Eu penso que o livro tem flanco para todos os lados. Acho que os meus colegas do PT não vão gostar da análise que eu faço do Mensalão e da Lava Jato, e é esse mesmo capítulo. Esse é o capítulo mais longo, salvo engano, e o mais difícil, justamente porque eu tinha uma questão de mostrar a minha independência e a minha autonomia aí muito claras. Quando você vai tratar da questão da corrupção, ninguém é a favor da corrupção e ninguém é corrupto. Eu sou uma pessoa da academia que chego lá e digo com todas as palavras que a corrupção criou uma máquina de governar, não eximo o PT, não eximo o PSDB. Essa sua pergunta poderia ser: você não tá dando argumento pros bolsominions? Tô também, até ela está mostrando como o PT foi corrupto. Acho que, se a gente for pegar o livro nesse momento de polarizações afetivas que nós vivemos, a cada página você vai ter alguém de carteirinha contra ou a favor. Eu fiz em pouco tempo,
mas fiz muitas versões desse livro. Tive momentos claramente destemperados, né? E meus editores aqui falavam, beleza, mas agora vamos ponderar isso, aquilo. Tem um lado que você pode falar que é muito meu, a parte dos feminicídios. Claro, vai ter que me aguentar. Pediu para uma mulher escrever, então vamos lá, né? Essas são todas questões que me afetam no sentido de afetar da antropologia, porque o afeto é produtor. Porque, quando você se afeta, isso quer dizer que você se contamina do outro. Costumo dizer que a minha geração falhou. Colocou todas as fichas na democracia e não lidou muito bem com o que fazer com a nossa recessão, o que fazer com as populações que vão ascendendo e que não se espelham exatamente nesse momento. Como é que a gente pode valorizar a nossa Constituição, mas também mostrar as suas falácias? Quais são os nós que resolvemos não enfrentar e que vão aparecendo agora? Você tem toda a razão. Houve uma soberba, sobretudo no consórcio criado entre PT e PSDB. Uma cegueira. Nós não atendemos a uma parte da população que se sentiu atendida por Bolsonaro. E não é possível caricaturar essa população. Eu, por exemplo, tenho como projeto entender mais as igrejas evangélicas. E no plural? Porque a gente ataca tanto as pessoas que fazem de nós um só. Eu gosto muito do Lula, mas discordo que o discurso identitário seja só ruim. Há uma tese lá de que o discurso identitário enrijeceu esses famosos lugares de fala e jogou para fora parte da população que não se sentia de modo algum representada por esses discursos. Eu penso que o discurso dos direitos civis produziu esse discurso de identidade, um discurso que vai ter que se transformar em algo menos enrijecido, mas que tem um papel fundamental para pressionar para que o mundo mude. Eu digo no livro e vai desagradar as esquerdas também que a polarização é uma relação. Você só polariza de um lado se o outro lado polarizar também. Acho que as esquerdas brasileiras são muitas. E vão ter que vivenciar esse luto, vão ter que se haver com o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores. Mas não só, também com o que aconteceu com esse projeto das esquerdas. Vão ter que se reinventar. É difícil falar de todos, senão eu vou estar caricaturando, mas acho que uma parte das esquerdas tem ficado mais alerta e mais ciente sobre o que foi esse processo das eleições de 2018. Acho que a gente não tem que só demonizar o que foi, mas fazer um esforço de compreensão, até para fundar uma nova república. E acho que existe aí um outro discurso, não só o discurso dos jovens, mas que carrega outros marcadores, um discurso feminista, negro, trans, pessoas que vêm de outros locais. Um discurso religioso progressista. Penso que a saída virá da formação de novas figuras. Não só de novas figuras, porque eu não gosto de essencializar a juventude. Juventude não é uma qualidade em si, é uma situação. Mas eu acho que a gente tem que encontrar novas saídas e novos repertórios. Nós estamos carentes de repertório mesmo. Eu penso que sim. Outro dia falei que era otimista e fui quase morta. Nós não estamos em um momento bom, estamos em uma crise de desemprego, temos essa questão pela frente da reforma, senão o Estado vai falir, estamos vivendo um momento de grande intolerância. Por todos os lados que você olhar não há motivo para otimismo. Mas, por exemplo, uma manifestação como a do dia 15, contra os contingenciamentos na educação, me faz otimista, porque você vê na rua que tem mais pessoas clamando por um Brasil mais justo, mais generoso. Foi um ato democrático como aquela do dia 15. Mas o esforço do governo de, ao mesmo tempo, afirmar que tudo era espontâneo, mas também convocar a manifestação representa mais um gesto populista. Foi. E foi um esforço. Porque, por mais que tenha endereço certo, eu acho que de nada adianta apontar só para o Bolsonaro. Isso aí é, de alguma forma, perder a figura e o fundo. Mas foi proposital, porque senão eu também vou fazer o jogo do personalismo que eu quero evitar. O meu problema não é pessoal, é com aquele que ocupa a chefia do Estado.
Eu penso que o tempo provou que o processo do impeachment da presidente Dilma de alguma maneira abriu a tampa da democracia e permitiu aflorar uma série de afetos e sentimentos que andavam um pouco reclusos porque não ficavam bem, porque o que era bom era dar sempre essa face, como nós brasileiros somos muito cordiais, muito receptivos, muito abertos. Mas eu acho que, a partir de 2013, com a crise, a recessão, o impeachment, nós avalizamos pessoas que não tinham a coragem de dizer coisas do tipo: eu sou contra negro mesmo, acho que lugar de mulher é atrás do fogão, acho que os trans são uma vergonha. Por isso um episódio como o da Marielle é para mim muito significativo, porque nós tiramos a máscara não só nacionalmente, mas também internacionalmente. Internacionalmente o Brasil não é mais visto como um país receptivo e tolerante, e isso eu sei porque há 10 anos dou aula em Princeton e os meus cursos foram mudando sistematicamente. E não porque eu mudei. As pessoas vinham em busca do Zé Carioca, do futebol, da capoeira, dessa exotização dos trópicos como paraíso dos costumes, dos hábitos. E cada vez mais as pessoas vêm para falar de contravenção, violência, falta de lei, intolerância. Você tem um governo como esse, ministros como esses, da educação, das relações exteriores, da agricultura. São ministros que não têm a mínima preocupação em professar valores que nós acreditávamos que eram nossos. Esse foi o tombo grande que as esquerdas tomaram também.